Bom dia, A paz. hoje é dia 30 de junho de 2025, último dia do mês de junho, né? E a gente está aqui nessa segunda-feira, aqui em São Paulo, 16, 17 graus, tudo nublado, mais uma frente fria chegando, e estamos aqui no monte para dar sequência na leitura da palavra, estudo bíblico, a pedido de Deus, e dando sequência aos vídeos, né, para aprofundamento de estudo no livro de Gênesis, a partir do capítulo 10 hoje, né? É o 11 já, né? Ah, já é 11. E aí, dentro do capítulo 11, nós temos dois temas específicos. O primeiro, que fala sobre a Torre de Babel, e depois sobre a descendência de Sem e de Tera, tá? Então, amanhã a gente vai falar sobre a questão das descendências, hoje é Torre de Babel, tá bom? E aí a palavra começa assim, Gênesis 11. Naquele tempo, todos os povos falavam uma língua só. Todos usavam as mesmas palavras. Alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície em Sinar, onde ficaram morando. Um dia disseram uns aos outros: "Vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados." Assim, eles tinham tijolos para construir, ao invés de pedras, e usavam piche, ao invés de massa de pedreiro. Aí disseram: "Agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro." Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo, achando que eu vou conseguir, né? Os desejos da carne. E o Senhor disse assim: essa gente é um povo só e todos falam uma só língua, e isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. E é um perigo quando a gente pode fazer o que quer e não o que Deus quer. Vamos descer, vamos, plural, hein? O Senhor não faz nada sozinho. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim, o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, exatamente aquilo que eles temiam, né? E eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel. Babel, isto é, Babilônia. Em hebraico, soa parecido com a palavra que quer dizer atrapalhar. Pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra e dali os espalhou pelo mundo inteiro. Babilônia não só depois disso aqui, lá na frente, virou um império que veio arrasar, foi usado para arrasar Jerusalém, né? E manter o povo exilado ao longo de 70 anos, como também é muito citado em Apocalipse, né? Para remeter quando ele fala: saiam da Babilônia, povo meu. Ou seja, povo meu, sai da bagunça. Entendeu? E a palavra-chave aqui desse bloco, que é do versículo 1 ao versículo 9, tá? Tudo é possível pela comunicação. E a gente tem acompanhado como o mal tem conseguido muitos resultados ferindo a nossa comunicação. Seja de um lado doutrinando, né? Ou seja do outro censurando quem não doutrina. Entendeu? Então, esse capítulo, assim, aqui a gente só dá uma pincelada, né? Mas o convite é que cada um leia
com muita calma, com muito zelo, cada versículo para entender, Senhor, onde está a Babilônia na minha vida hoje? Onde eu não estou me comunicando da forma como o Senhor deseja? Onde dentro da... A gente estava falando sobre isso agora. Onde dentro da minha família, dentro da minha comunidade, dentro sabe? Onde está o meu alcance por enquanto, eu estou deixando que as vozes do mundo que também estão dentro de mim, que a minha carne obedece, falem mais alto do que a sua voz. Onde eu preciso silenciar, o que não é do Senhor, para dar espaço para aquilo que vem do Senhor, para que eu saia da Babilônia e ela saia de mim, assim como quando o povo sai do Egito, e ao longo do trajeto até chegar no Monte Sinai, na contagem do Homer, o Senhor fala: eu tirei vocês do Egito, agora eu vou tirar o Egito de vocês. Então não adianta só você sair de um lugar bagunçado ou de mesas que você não deveria ter sentado. Aquilo tem que sair de dentro de você, para que você não atraia mais isso para sua vida. Porque se não sair de dentro de você você vai continuar no ciclo, amarrado no mesmo, correndo atrás do rabo, entendeu? Um ciclo destrutivo e não virtuoso. Vai lá, seu Ralph. Babilônia é a referência do passado de Adão e Eva. É o inimigo novamente colocando no coração do homem o desvio, dizendo: faça isso que você vai ser igual a Deus. E Deus olha e fala: não aprenderam nada. Faça justiça que você vai ser igual a Deus. Você está tomando lugar na cadeira do justo juiz e vai pagar caro por isso, porque o braço dele é pesado. Por isso que lá em Eclesiastes 12 está escrito: tema a Deus e obedeça. Obedeça às suas leis e mandamentos, que eles são bons, porque opiniões tem várias, e se a gente for tentar estudar cada uma delas, não dá uma vida e a gente não vai chegar a lugar nenhum. Porque na Babilônia, assim como estava escrito lá em Gênesis, alguns capítulos antes, dizendo que o povo se espalhou depois de Noé e cada um falava a sua língua. Mas eles se entendiam, como está descrito aqui, porque eles tinham dialetos em cada região que foram distanciados, mas eles se uniram nessa planície para se fortalecer. Ou seja, a essência de união que Deus pede, e Ele sempre pediu: estejam juntos, porque juntos em mim vocês se fortalecem. Agora, juntos contra mim, vocês não são nada, porque quem criou fui eu, Ele. E aí o inimigo vem e coloca narrativas para dividir, para espalhar ou para unir com um propósito totalmente distorcido. De afrontar. E é o que nós estamos vivendo e continuamos vivendo geração após geração. Um sendo colocado de frente, batendo de frente com o outro, um desrespeitando o outro, assim como está lá em Provérbios: filhos, respeitem os seus pais, obedeçam aquilo que foi ensinado. Pais, não atormentem os seus filhos, ou seja, o respeito tem que ser mútuo. Jovens, aprendam o caminho de Deus o mais cedo possível. Porque depois fica mais difícil. Porque depois fica difícil. Assim como Paulo escreveu: tudo na vida é bom, é gostoso. Por quê? Porque a carne quer. E o inimigo sabe colocar
sutilmente aquilo que você quer, achando que é uma coisa simples. Nada a ver. É uma coisa banal, isso é bobeirinha. E aí quando você vai ver, você está sujo até a alma. E aí para limpar, dói. Porque aí você vai ter que ser esfregado, né? Vai ter que ser polido igual o carvão até chegar num diamante. E dói. Dói porque quando você olha para trás, você fala, e eu estava falando isso agora na conversa. Por que eu tive que demorar tanto para enxergar tudo aquilo que estava na frente do meu nariz? Agora você aponta dedos e culpa quem deveria te orientar. Quem deveria orientar, quem deveria te orientar. E aí você vai geração após geração, atrás, até chegar onde? Aí, na Babilônia. Até chegar onde? Mais para trás. Noé saindo com os filhos e um deles pisando na bola. Aí chegar onde? Antes do dilúvio, lá atrás. Abel. Aquele povo maluco, 120 anos o Noé construindo lá a arca e tudo mais, e todo mundo tirando o barato dele. Até chegar onde? Até chegar lá atrás. Caim e Abel, com um ciúminho, e um matando o outro, e o sangue na terra. Até chegar onde? Adão e Eva lá atrás. E a serpente manipulando a mente fraca que a gente tem. E aí a gente vai lá embaixo, no primeiro versículo. A terra estava lá, largada, com aquela água escura, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E ele olhou tudo aquilo e falou: faz-se a luz. E a luz dividiu. E temos o dia e a noite, que foi dada nomes. Mas nada mais é do que a luz e a escuridão. Essa é a guerra que a gente luta incansavelmente. Mas tá acabando, graças a Deus. Os sinais foram dados geração após geração e foram escritos aonde? Na palavra. Para quem busca, isso a gente estava em oração ontem, para quem busca a arca perdida, eu apresento a arca para vocês. Tá aqui. Você quer o segredo para achar o caminho para Deus? Como é que é aquela passagem que a gente leu ontem? Quer que eu Ajoelhe-se. Tá marcado aqui, ó. Vou até pegar outra Bíblia aqui, enquanto você vai falando. Ponha o altar em frente do véu. Isso é Êxodo capítulo 30. Êxodo 30. Ponha o altar em frente do véu. Em frente do véu. O altar é onde você se ajoelha para orar. Aonde você vai construir o altar para colocar? Que está diante da Arca do Testemunho. Arca do Testemunho. Ou seja, vamos colocar. Você está na sua cama, no seu quarto, aonde Jesus, aonde o Espírito Santo, aonde Deus e aonde os profetas disseram. Entre no seu quarto, feche a porta, fique em silêncio e ajoelhe-se. Se prostre, peça perdão. Ali, a cama é o altar que você vai ungir e dizer: Pai, estou colocando a sua arca aqui. E se ajoelha perante ou diante do véu, o véu. Os nossos olhos. Os olhos. Por quê? Porque isso aqui é que Jesus rasgou quando ele ressuscitou. Quando ele morreu na cruz e ressuscitou.
e o véu foi rasgado de cima e embaixo. Então, peça para esse véu ser rasgado e você começar a enxergar verdadeiramente as coisas. Todos que carregarem a sua cruz e o seguirem e morrerem, nascerem de novo como ele nasceu, o véu será rasgado. Porque você não vai ler a Bíblia como quem não fez isso lê, como só um fato histórico, entendeu? Você vai ler a Bíblia com os olhos de Deus e ele vai te dar os códigos e vai te dar os olhos espirituais sobre cada história, para que você saiba o que tem que ser feito, para que você seja salvo. Não só aqui na carne, né, durante o período de tribulação, mas também para que você salve a sua alma, né, e possa viver a vida eterna. E aí ele continua: diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me encontrarei com você. Propiciatório é a tampa da arca. Propiciatório é a tampa da arca. Você abre a tampa da arca e... Qual era a sequência? Você foi muito rápido. Ai, perdão. Diante do que está sobre o testemunho. Que está sobre o testemunho. O testemunho. Olha quanto testemunho. Ali me encontrarei com você. Ali, na palavra, ele se encontrará com você, comigo, com nós. Quer um direcionamento? Não tente construir uma torre para alcançar aquele que está em você. Ele já está aí. Né? Então, a gente já está aprendendo, porque ele está direcionando, nos orientando com a graça de Jesus, com a proteção e o direcionamento do Espírito Santo. Isso é para todos que querem e que creem. Quem crê, mas é complicado, é difícil. Ele falou que não ia ser fácil. Ele não veio aqui trazer... Jesus disse, eu não vim aqui trazer a paz, eu vim trazer a espada. Porque depois de tudo isso que está acontecendo, você acha que ele vai pegar uma rosa e falar: oi, vamos distribuir rosas, vamos distribuir amor. Ele é amor. Se você quer amor, vai para ele. Agora, aqui é só fogo, porrada e bomba. Fogo, porrada e bomba. Né? Então, se revista da armadura dele, porque ela está aqui, à disposição. Exatamente. E tem que ser diariamente. E rápido. Porque o tempo urge e ele tem pressa. Então essa é a palavra de hoje, né? Obrigado, Senhor, pela oportunidade de transbordar o que o Senhor quer para os nossos irmãos, que essa palavra seja multiplicada para quem precisa escutar, né? Contamos com a ajuda dos nossos amigos que escutam, que compartilhem, porque muitos estão perdidos, mas só porque se acham sozinhos, como Elias na caverna, e Deus está dizendo: Elias, sai da caverna, eu tenho mais 7.000 igual a você aí esperando você para sair, e sigam em frente. Né? Então é isso, gente. Fiquem com Deus, com a bênção de Jesus, com a proteção do Espírito Santo, e estamos aqui a hora que vocês precisarem. Até mais.